Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de superestrutura ferroviária. Hoje estaremos vendo a parte de equipamentos que servem de utilidade, né, à superestrutura. Bom, muitas vezes não são equipamentos que estão presentes, digamos, diretamente na infraestrutura, mas fazem parte de todo um entorno, como a parte de sinalização viária, a parte de, de, de visualização, a parte que mostra que existe trechos em que tem uma via férrea ali passando e servem para alertar todo o entorno sobre a existência daquela linha férrea, né? Então, basicamente, são, por exemplo, esquemas que representam o que é uma linha férrea e o que você vai estar encontrando ali. Bom, só queria mostrar inicialmente essa parte aqui inicial para vocês, que é as zonas de desvios que existem na superestrutura. Essa aqui é uma representação que nós temos aqui, a linha principal, que é a linha de tronco, né? E aqui são as linhas secundárias, que são as zonas onde tem pátio, a gente tem os desvios que vão ir para o pátio, ou zonas onde você vai ter uma linha ferroviária para você poder mudar a direção do veículo ferroviário ou impedir um acidente, né? Você tem dois trens indo em sentidos opostos, né? Um deles pode simplesmente dar passagem para o outro, né? De forma a garantir que ambos mantenham o seu trajeto viário. Bom, além da questão que nós temos de visualização, que nós vamos ter um pouco mais para frente também de placa, sinalização vertical, horizontal, sinalização sonora, nós também temos a questão dos acidentes. E os acidentes são preponderantes e são causados principalmente pela falta de ter sinalização, pela falta de ter uma caracterização viária. E é claro, são vários fatores envolvidos, conforme a gente vai ver aqui segundo esse dado aqui dos acidentes nos Estados Unidos, né, por um órgão de estudo ferroviário. Então nós temos aqui as causas, o ano de incidência e quanto que variou, por exemplo, de 1976 para 2011, né, um período até mais atual. Então nós temos aqui as questões diversas, fatores humanos, defeitos viários, defeitos no material rodante, defeitos na questão da sinalização viária, e causas diversas, que podem ser, por exemplo, alguém que passou na via, algum animal, alguma coisa assim. E também existem as preponderações, né, que você pode ter um fator humano associado a um defeito na via, por exemplo, né, que são fatores que se somam e, por exemplo, aumentam mais ainda o risco viário. Então, se um ser humano está desatento o maquinista, né, ele está desatento ao serviço dele, e você tem, além disso, um defeito na via, você tem dois fatores de risco muito altos para que vão ocasionar um acidente, podendo ter inclusive uma somatória de fatores que vão digamos, concomitar com um acidente. Você vai ter quase que certeza que você vai ter um acidente se você tiver todos esses fatores aqui intercalados. Vamos lá, então. Aqui ele está fazendo a linha comparativa e está vendo uma variação, se teve aumento ou diminuição. Então a gente tem que, para fatores humanos, de 1976 para 2011 houve um aumento de acidentes relacionados a fatores humanos. Defeitos em vias, tivemos uma redução. Defeitos do material rodante, uma redução. Defeitos da via seria, por exemplo, um trilho que está mal acoplado ao dormente, algum lugar que teve abaulamento ou perda de material, por exemplo, o lastro perdeu parte da pedra britada que compõe ele. E defeito no material rodante seria defeito no trem, por exemplo, na locomotiva, né? Então você pode ter um defeito na roda da locomotiva. Defeitos de sinalização, houve um aumento por falta de placas, falta de sinalização vertical, horizontal ou sonora. E as causas diversas, né? Como, por exemplo, passagem de animais, pessoas desatentas ali, teve um aumento. Bom, toda ferrovia vai possuir um ROF, que nada mais é que uma regulamentação de operação para a linha férrea, que é um documento que rege todas as regras a serem seguidas pelas pessoas, entidades que estão ligadas diretamente à operação ferroviária. E é esperado que o cumprimento dessas regras seja feito para evitar acidentes, salvando pessoas de sofrerem acidentes, resguardando o meio ambiente e os equipamentos ferroviários.
Segundo os dois pesquisadores aqui, Devil e History, as regras devem ser as mais claras possíveis, sempre contando com procedimento, responsabilidade, autoridade, critérios e definições referentes às linhas férreas e exceções em relação ao uso da linha férrea. Então, limites de uso da linha férrea, você não vai utilizar uma linha metroviária para transportar carga e vice-versa, né? Você não vai interferir nas duas questões, você não vai ter linha férrea passando, por exemplo, em localidades em que você vai estar causando um mal extremo ao meio ambiente, questão de segurança viária, sempre manter a linha bem sinalizada e tudo mais. Então, algumas questões relacionadas à segurança operacional de uma linha férrea, nós podemos ter uma velocidade restritiva, que acontece tipicamente quando há falhas no sistema de sinalização e na maioria dos regulamentos define a velocidade máxima que vai ser autorizada como preparado para parar na metade do campo de visão. Então é uma velocidade limite, essa aqui que ela é calculada por o manobrista ter visão da linha em relação a onde ele estiver passando e saber localidades em que ele pode frear ou pode ter algum tipo de problema. Observação de ordens via rádio, que são erros de comunicação ou falta de entendimento que levam o maquinista a assumir que alguma mensagem é endereçada a ele, mas na verdade não era. Então, aqui a gente está vendo alguns problemas, né, que a gente pode ter em relação a má informação passada pro manobrista, né, que pode ir pro maquinista, que pode gerar algum problema. Inspecionar composição, que no caso que o maquinista sempre vai ter que ter total noção do sistema mecânico, hidráulico da locomotiva, principalmente o sistema de freios dela. Em relação à sinalização viária, existem 3 princípios que Teg e Veslasenko define, que são os básicos, relacionados a que todas as seções da via à frente de um trem devem estar livres e permanecer livres até a passagem desse trem. Todas as partes móveis da via devem permanecer alinhadas e travadas de acordo com as rotas designadas por um trem, até a passagem total dessa locomotiva pela parte móvel. E as mudanças na velocidade de um trem devem ser iniciadas a uma distância suficiente para que o mesmo atinja a velocidade requerida no local desejado. Então, basicamente, ele está resumindo aqui que o maquinista ele sempre vai ter que ter domínio que está à frente do trem, então deve estar sempre limpo o campo de visão dele. Ele não vai poder trafegar, por exemplo, quando tiver um nevoeiro, alguma coisa que esteja interferindo no campo de visual dele. Todas as partes móveis, principalmente a linha do trem, deve permanecer alinhada e travada. Por exemplo, o trilho deve estar sempre travado no dormente, deve sempre fazer manutenção de rotina no local para garantir que tudo esteja de acordo. E as mudanças da velocidade de um trem que vão ser iniciadas a uma distância suficiente para que o mesmo atinja a velocidade requerida para o local desejado. Então, cada localidade vai ter uma velocidade limite imputada ao trem e o maquinista vai ter que seguir ela e ter noção dessa velocidade, né? Por exemplo, a velocidade que ele vai estar trafegando num trecho em que você tem um aclive, um declive, um trecho em curva, um trecho com pessoas passando, né, com localidades que tem residências perto. Aqui a gente tem em relação ainda sobre a sinalização ferroviária, que quando da existência de tráfego simultâneo nos dois sentidos, torna-se necessário eleger um pátio para obrigatoriamente cruzar esses trens em sentido contrário entre a origem e o destino dos mesmos. Por exemplo, nessa figura que a gente está vendo que tem, por exemplo, os dois veículos, né, que estão trafegando, e vê-se que os trens 1 e 2 só podem deixar a estação C, né? Então a gente tem os trens 1 e 2, um deles vai ter que passar pela estação C para dar passagem para o outro. Então, como eu tinha mostrado na imagem lá no começo, aqui os pátios de cruzamento são locais em que o trem pode fazer entrada para carregar ou descarregar material ou para dar passagem para outro veículo, quando a via férrea é limitada a um único sentido. Alguns elementos de composição da sinalização ferroviária são os meios sonoros, a comunicação por via rádio, a intervenção em mudança de trilhos, né, que a gente pode ter o exemplo aqui,
A sinalização horizontal e vertical, isso aqui, por exemplo, são placas, né, que você tem placas de pare, placas de reduz a velocidade, placas referentes à velocidade. E sinalização horizontal por exemplo, uma placa, uma linha em que você tem tráfego de carros, que você tem uma sinalização escrito pare, ou você tem uma faixa de pedestres, ou você tem alguma coisa sinalizando, dizendo para você reduzir a velocidade. Ou por exemplo, aqui vai ter vários tipos de placas horizontais e verticais indicando que existe essa mudança de trilhos. E os sinais luminosos, né, que são basicamente luzes que vão estar sendo mostradas ali, que vão estar indicando passagem de trem, pare, prossiga e tenha atenção. Aqui a gente tem o circuito de uma via férrea, né, que foi inventado em 1872 por William Robinson, que é o circuito da via que é utilizado para a detecção de trens dentro de uma seção de bloqueio. Então, quando o trem estiver passando aqui, ele identifica que tem um trem passando nesses trilhos. E seu princípio de funcionamento é a injeção de uma corrente em uma extremidade de seção e recepção pelo outro lado. Então, basicamente, se o trem passa aqui, ele vai gerar alguma máquina hidráulica que vai gerar uma corrente elétrica que vai ser mandado para um sistema, por exemplo, que vai alertar que o trem está passando. E assim ele pode garantir que existe uma trava, uma clava, alguma coisa que vá ligar, por exemplo, um sistema luminoso indicando que tem a passagem de trem. Ou vai fechar, por exemplo, a passagem para veículos. Então tem um carro que vai passar aqui, que iria passar aqui bem no meio, daí fecha por um sistema elétrico, né, e mecânico, manual, que seja para impedir a passagem do veículo. Isso aqui tem bastante em filmes, né, que a gente vê quando o carro chega perto da linha de trem e o trem está passando, e daí tem um sinal que ele não tem ninguém ali que está fechando aquela clava ali, mas ela se fecha automaticamente devido a esse sinal que tem na linha férrea. E as passagens dos rodeios na seção causam um curto-circuito, de forma que a não chegada de corrente ao receptor indica a ocupação dessa seção de bloqueio. E um exemplo pode ser visto aqui nessa imagem, né? Que tem os trilhos, as rodas de trem passam aqui, daí tem essas talas isolantes. Quando o trem passar por cima dela, vai gerar um bloqueio e que vai causar um curto-circuito nesse sistema elétrico, que vai fazer com que ele automaticamente feche um sentido, né, para impedir a passagem de um veículo rodoviário, por exemplo, por cima da via. Aqui a gente tem um exemplo de um sinaleiro luminoso, dando alerta de atenção ao maquinista. Aqui a gente tem o exemplo de sinalização vertical, né, por placas, que são sinal vermelho, pare, bem comum isso aqui no transporte rodoviário. Aqui a gente tem alguns exemplos para sinalização ferroviária, que a gente tem o aspecto de sinal luminoso de uma unidade, né? Isso aqui é meio que óbvio, né? Prossiga, livre, está limitado, tem atenção. Em relação à altura, né? Prossiga com velocidade máxima autorizada. Se está meio mastro, seguir com a velocidade máxima autorizada, mas ainda assim com alguma restrição. Vermelho, por exemplo, aqui nós temos vermelho e amarelo para manobra. Só vermelho requer restrição ou mesmo parada do veículo. Amarelo significa reduzir, né, a tensão. Aqui a gente tem a sinalização que a gente já tinha falado, que era relacionado a mudança de via, né, que são o trilho de jacaré, né, que vai fazer com que o veículo troque de acordo com os sentidos, que a gente já tinha falado nas aulas anteriores já. Mudança de via, a gente até viu como calcular o número de corações que tem aqui, né, nessa parte aqui. A gente tem em relação às possibilidades para mudança de via, algumas delas, né, sistema travessão duplo, travessão em feixe. Isso aqui é bastante comum em locais de carga e descarga. Aqui é para trocar a via, trocar a posição do trem, permitir a passagem de outra locomotiva e etc. Aqui é como funciona a central de monitoramento viário, né, ferroviário, como que a linha férrea tá passando informação para o maquinista, o que o maquinista está passando para a central de monitoramento em relação ao que está acontecendo no trecho. Relações meteorológicas, de como está o clima, se tem algum nevoeiro, se tem chuva, se tem neve. Questão também
de, de tráfego, né, que se tem algum acidente, se tem alguma coisa acontecendo. E essa central aqui mostra toda a questão lógica, toda a questão digamos, de telecomunicação, a telecomunicação que vai gerir o tráfego, né. Aqui a gente tem um exemplo de placa indicando cruzamento com outra linha férrea, que tem as dimensões, passagem de nível a 500 metros, túnel, advertência de parada total do trem, conforme está 1.700 metros, 1.000 metros, 500 metros do ponto de parada. Advertência que vai indicar para reduzir a velocidade, que adverte o operador do trem para a redução de velocidade igual à indicada na placa, no caso 20 km por hora. Reassuma a velocidade autorizada a partir da placa, uma estação a 1 km, cruzamento de via férrea, isso aqui é principalmente para os veículos rodoviários que estejam trafegando ali, para eles saberem que ali passa uma linha férrea. Vamos ver um pouco agora das vias. Os gabaritos da via podem ser estáticos ou dinâmicos, né? Dinâmico pode ser levado em consideração isso aqui, que a gente tem a mudança de via, né? Que é dinâmico, pode se mudar o posicionamento da via com base numa alavanca seletora, ou estático, ela já está fixada na via. Em linhas principais, em desvios, né? Como por exemplo aqui a gente tem a linha principal, aqui a gente tem os desvios. Horizontal e vertical, por exemplo aqui a gente tem a passagem de postes ligados à energia elétrica. Não sei se esses trilhos aqui são eletrizados ou não, mas dependendo de alguns metrôs eles funcionam a energia elétrica, né, proveniente da rede elétrica existente na região, com ou sem rede aérea, no caso linha viva, né, que vai ligar a eletricidade no trem. Nas curvas, efeito de superelevação ou superlargura, marcos de passagem de trem, né, que você pode ter vários trens passando aqui, você vai ter indicação deles. Sinalização de infraestrutura, se tem água passando por baixo, gás, energia, etc., galerias e por aí vai. Os cruzamentos eles podem ser em nível, que existe uma norma para isso, 90 graus, por exemplo, de um cruzamento, isso aqui é bem comum, vai necessitar ter sinalização, que é a função do tráfego, distância de visibilidade, um fator F relacionado também à velocidade do trem. Então o maquinista está vindo aqui com o trem, ele consegue ver se tem veículos à frente ou não a já uma dada distância, né? Então se tiver um caminhão que numa hipótese que já ocorreu, mas a hipótese ainda rara, por exemplo, afogou o caminhão aqui, não consegue mais ligar ele, o maquinista poderia ter uma distância mínima de visualização para poder reduzir a velocidade e parar se necessário. A gente pode ter passagens inferior por túnel, rodovia passa por baixo da ferrovia, ou a passagem superior quando o viaduto passa por cima da ferrovia. Em relação a alguns sistemas de manutenção, né, você pode ter uma manutenção preventiva, que é destinada a trem, subestação elétrica. Você vai fazer uma manutenção no veículo ferroviário, ou na via, né, via permanente, na rede aérea, sinalização. Essa aqui, rede aérea, é de abastecimento da energia elétrica para o trem. Ciclos de revisão, como prospecção, que é a avaliação dos critérios do trem, programação, execução, controle, em relação a quando vai ser feito a manutenção da linha férrea, de forma a reduzir, digamos, quanto que ele vai atrapalhar, né, na movimentação da linha férrea. A gente tem a classe para cada linha férrea e o tempo de manutenção, né? Uma classe 1, digamos, um trilho curto, né? Ou classe 2, trilho médio, classe 3, trilho que você tem uma linha férrea muito grande e que o tempo de anos que você vai estar fazendo a manutenção em ciclos. Que a gente tem o cálculo da frota, que a gente tem, por exemplo, um porto que está sendo ligado por uma linha férrea a uma estação mineradora. Então a gente tem uma produção nessa estação mineradora de 10 mil toneladas por dia, e um vagão básico que leva esse minério para o porto de 50 toneladas de capacidade. Basta a gente dividir essa produção pelo número de vagões, que vai dar igual a 200 vagões por dia que vão estar saindo da mina e indo ao porto, né? Só indo, né? Não só indo e voltando, mas também teria que levar em consideração que ida e volta. Então tem tempo de descarga e tempo de carga, né? Então tempo de volta de
2 dias. E no final, considerando esse ciclo, né, que é carga, descarga, 2 mais 2 mais 1 mais 1, vai dar igual a 6 dias de operação. 2 dias ele vai carregado e 2 dias ele volta, não, 4 dias ele vai carregado e 2 dias ele volta descarregado, totalizando 6 dias de operação. Vezes o número de vagões por dia, nós temos então um total de 1.200 vagões. Isso aqui é bom para você calcular quantidade de combustível que vai estar sendo utilizado nesse percorrer dessa operação, né, de ida e volta da mina para o porto. Aqui em relação ao sistema de frenagem, a gente tem um freio motor, o freio de estacionamento e o freio de serviço, que são relacionados à operação. Então tem algumas questões mecânicas, né, da locomotiva, como você tem a tubulação de ar comprimido ou vácuo, né, que tem alguns equipamentos como compressores, reservatórios, tubulações, válvulas, sapatas, timoneira, que são esses aqui são todos equipamentos acoplados à roda que vão gerar a redução ou mesmo frenagem do veículo. E aqui conta aqui que a pressão atmosférica pode estar interferindo, né? Aqui tem em relação a sistema de vácuo, não sei bem como o sistema funciona, ou para veículos longos geralmente é ar comprimido que é injetado na roda para fazer com que ela pare. Ainda existe a questão de emergência, que a força de frenagem deve ser menor que a aderência à roda-trilho, né, para garantir que o trem ele simplesmente não pare de uma vez e capote ou sofra algum problema desse tipo, né, que ele freie aos poucos, né, para garantir a segurança de todos. Aqui tem alguns acidentes, como por exemplo impactos de um acidente, né, que tem questão de Uberaba, que teve a contaminação de um rio. Então a gente tem fatores ambientais, fatores econômicos, perda do material, fatores sociais, humanos, né, que são morte de pessoas, por exemplo, né. Aqui a gente tem um acidente que tem basicamente que aconteceu um descarrilhamento, então o que gera de efeito negativo para uma empresa em relação ao descarrilhamento. Bom, destaque negativo na imprensa, multas milionárias, ambientais e tudo mais, e preocupação do operador em manter a concessão, né? Às vezes nem o fator humano entra como um fator de destaque negativo aqui, né? Mas a questão negativa para a empresa, como vocês podem ver dentro desse material aqui. Bom, e a gente estava falando sobre a questão de acidentes, vamos ver agora a questão de como acontece um descarrilhamento numa linha férrea. Quais são os princípios que vão gerar um descarrilhamento? Então aqui a gente tem uma linha reta, né, e o trajeto em curva. O principal local que mais acontece descarrilhamento são trechos curvilíneos, isso é fato, trechos em níveis também. E essa questão desses acidentes ferroviários são gerados exatamente porque você tem forças que atuam do trem sobre a via, sobre os trilhos, né? E existe também um acoplamento que é gerado entre o trilho e a roda do trem, de forma que mantenha essa aderência entre eles, né? Que tenha um atrito, que tenha uma movimentação. Aqui a gente já tem a imagem que mostra o descarrilhamento. Aqui a gente tem a linha reta, a linha em curva. E o que acontece no descarrilhamento? A roda sai do trilho, que acontece, vai gerar o acidente. Então a gente sabe que a gente tem as combinações de ações que agem no trilho, né? Carga vertical, carga transversal que está atuando no trilho, já foi comentado com vocês. A gente tem os esforços, né? Que vão ser esforços laterais que vão estar sendo gerados, como por exemplo a força centrífuga, a força centrípeta, o truque ser muito rígido e não trabalhar durante uma curva, por exemplo. Ele passar reto, né, que seria sair pela tangente, o termo correto. Então o que mais que a gente tinha falado? Tem questões de intempéries, de ter acontecido uma nevasca, de ter neve na via, mudar isso, o atrito da via férrea com a roda. Aqui eu falei do sair por tangente, né, que é o serpenteamento, que é um ângulo de ataque, né, quando o trem ele sai da linha férrea. A gente tem a equação de Nadal, que ela calcula, por exemplo, a possibilidade de um descarrilhamento. Esse ângulo beta aqui a gente já havia trabalhado numa aula anterior, que é exatamente esse ângulo que a gente tem da roda com o trilho, né? Então,
o trilho vai ser a roda vai ser acoplada no trilho. Existe um ângulo de ataque entre eles, o ângulo de ataque exatamente correto, que ele é chamado de beta. E ele é importante para garantir que esteja alinhado, né? E que a garantia que esse ângulo seja um valor, aqui ele traz dois valores, mas ele tem que ser um valor fixado, 60 graus ou 70 graus de acordo com o trilho que você está trabalhando. Ele não pode ser 59,9 graus, ele não pode ser 69,9 graus, ele não pode ser 71 graus ou 61 graus. Ele tem que ser ou 60 graus para um trilho ou 70 graus para outro tipo de trilho. Ele tem que ser bem definido. E ele vai variar então em relação a esse LV aqui, na verdade ele chama de LV, mas não tem nada a ver com comprimento ou volume, tem a ver com carga. Então ele está colocando uma carga L e outra carga V. Claro que a gente vai ter outras cargas, como uma carga normal atuando que o trilho vai gerar na roda para impedir que ocorra deformação do material. A gente vai ter uma carga em relação ao atrito dos dois materiais aqui, que é o π vezes a força normal. Esse μ aqui, na verdade, que é um coeficiente 0,37, coeficiente de fricção, que é calculado aqui em função do LV pelo ângulo esse ângulo de contato, né? Esse ângulo beta. E calculando essa possibilidade de acontecer ou não a falha crítica, a gente tem por essa fórmula aqui, que é a tangente de beta menos esse fator de atrito aqui, a fricção, né, que é o atrito, sobre 1 mais o fator de fricção vezes a tangente de beta. E para um μ igual a 0,37, a gente tem um limite crítico de carga de relação de L por V, que não pode ser maior que 0,8, e esse aqui também que não pode ser maior que 1,2. Que a gente tem a decomposição das forças, da roda, da força lateral normal, a força F, a força que vai estar gerando aqui nesse FY. Bom, e para se evitar que ocorram esse descarrilhamento, é importante, obviamente, sempre manter manutenção da via, lubrificação lateral, nivelamento dos trilhos, né? Manutenção nos veículos e treinamento operacional dos funcionários. E era isso, muito obrigado por ter acompanhado essa aula hoje e até mais.